Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram, e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu. E só eu escapei, para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei, para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude a compreender sua palavra e entender o que Ele quer para nós a partir desse texto que nós vamos meditar do livro de Jó, no capítulo 1. Oremos, meus irmãos. Deus querido, muito obrigado, Pai. Graças te damos por mais esse culto, graças te damos pela alegria de podermos sermos teus. Bendito seja o teu nome. Ajuda-nos nesta manhã, ó Deus, a compreender o que significa fidelidade. Nós queremos, ó Pai, crescer em fidelidade. Nós queremos pertencer mais a Ti, entender o significado disto. Ajuda-nos por Tua palavra, dá-nos entendimento, que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine a nossa concepção do que significa ser fiel a Ti. Não permita que nenhum de nós saia daqui sem sair incomodado.
incomoda-nos tremendamente e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o livro de Jó é um livro bastante existencialista, né? É um livro que fala sobre um homem que tinha tudo e de repente perde absolutamente tudo. Mas tem alguns detalhes que a gente vai adentrar aqui para poder compreender melhor o que isso tem a ver com o nosso sentimento de fidelidade. Então acompanhe comigo. O texto começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, logo de cara a gente vê que Jó é um exemplo de como ser fiel a Deus. Era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Apenas esse versículo já mostra a nós o que significa ser fiel a Deus. O texto continua dizendo que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Jó tinha uma família grande, bem constituída, bem abençoada. São 7 filhos. Na cultura judaica, o menino é uma grande bênção para a cultura judaica. Então ele tem 7 filhos e só 3 filhas. É um homem muito abençoado em sua família. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois. Ele vai citando a riqueza de Jó, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era riquíssimo, considerado o maior de todos do Oriente. No verso 4 diz que seus filhos iam às casas uns dos outros, visitavam uns aos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando terminava o dia, quando terminavam os banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se Jó de madrugada e oferecia holocaustos pelos seus filhos a Deus, porque ele temia que seus filhos tivessem pecado durante o banquete, falado alguma blasfêmia contra Deus. Então Jó era um homem temente a Deus e que zelava pelos seus filhos. Além de tudo, num dia, diz o verso 6, num dia, ou seja, o livro começa com a imagem de Jó, homem reto, íntegro, com uma família grande, bonita, com muitas riquezas, com muitos servos, e a gente vê essa imagem linda. Aí as cortinas se fecham. Abrem-se as cortinas de novo e se abrem em outro lugar, um lugar fora desse mundo. E diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor. Um dia em que os anjos, os filhos de Deus aqui, o termo significa, no dia que os anjos vieram se apresentar ao Senhor. Eles vinham se apresentar para quê? Para contar o ministério deles aqui na terra, para dizer o que eles estavam fazendo aqui na terra, como eles estavam servindo a humanidade aqui na terra. E veio junto com eles Satanás. E alguém já perguntou: peraí, como é que o diabo pode estar na presença de Deus? O diabo não pode permanecer na presença de Deus. Nenhum mal permanece na presença de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus, mas não foram destruídos por estar na presença de Deus. Um dia a humanidade toda será julgada na presença de Deus, e não serão destruídos, serão lançados no inferno, aqueles que não crerem. Então Satanás se apresenta, e então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui nós vemos que Deus está dizendo assim: o Jó, ele é reto, íntegro e temente a mim e se desvia do mal. E é verdade, não é porque as pessoas dizem. Eu, Deus, reconheço isso. Porque uma coisa é o que as pessoas dizem, outra coisa é o que o próprio Deus reconhece. E Deus está reconhecendo diante de Satanás que Jó é isso mesmo. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, é por acaso? Não é por acaso. Ele teme a Deus, segundo Satanás, porque tu o cercaste com tudo, tu deu a ele tudo, a tua mão o abençoaste em tudo. Aí o diabo diz: estende, porém, a mão e toca tudo quanto ele tem.
tira dele e vê se ele continua te adorando. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Feche suas cortinas. Abre a cortina de novo. Voltamos para a vida de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, que era comum, como a gente viu, na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, os levaram, mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-vos a nova. O homem acabou de trazer essa notícia. Diz o verso 16 que ele falava ainda quando veio outro e disse: fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, consumiu todos, só eu escapei para trazer-te a nova. Mal Jó ouviu essa notícia. Falava ainda este, quando veio outro e disse: dividiram os caldeus entre bandos, entre 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram, mataram os servos a fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Em 4 ou 3 versículos, Jó está pobre. Versículo 18. Também este falava ainda, Jó acabou de ficar pobre. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Em instantes, Jó está pobre e sem os seus filhos. E aí o verso 20, para mim, é a parte mais surpreendente da história. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verso 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Prestaram atenção no verso 22. Em tudo isso Jó não pecou, não atribuiu a Deus nenhuma dessas faltas. Que lições esse primeiro capítulo de Jó traz para nós? A coisa vai continuar ainda. No capítulo 2, por exemplo, o diabo vai novamente se apresentar diante de Deus e vai dizer: o Senhor deixou ele com saúde. Um homem com saúde tem tudo. Ele pode trabalhar, ele pode restaurar a família, ele pode fazer tudo de novo. Um homem com saúde é tudo. E Deus vai e permite que ele toque na saúde de Jó, e Jó fica com uma espécie de lepra, onde ele, da ponta do pé até a ponta da cabeça, tem um corpo quase apodrecido, coçando-se com caco de telha. A mulher de Jó, vendo aquela situação do marido, diz: tu ainda mantém integridade diante de uma situação dessa? Amaldiçoa teu Deus. Ou seja, se ele blasfemasse contra Deus, ela pensava: talvez Deus o elimine porque você o blasfemou dele. Era assim na cultura judaica, né? Blasfemou de Deus, morria. A alma que pecar, esta morrerá. Então, blasfema de Deus para que ele tire logo tua vida. E Jó ainda assim não blasfemou. Quais são as lições que Jó traz para nós? A primeira lição delas é sobre o versículo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz que era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A primeira lição para a nossa questão da fidelidade é a seguinte: nós não podemos ser fiéis a Deus simplesmente para que Ele nos faça o bem ou nos livre de todo e qualquer sofrimento. Isso não pode ser um motivador de fidelidade para nós. Porque se a gente tem como motivador de fidelidade o fato de Deus não permitir nenhum sofrimento sobre nós, nós na verdade não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando as circunstâncias. E um adorador de circunstância é um perigo muito grande, porque não tem nada a ver com Deus as circunstâncias.
Ou seja, quando tudo está bem, então eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus, porque nós temos, é como se nós tivéssemos um acordo. Se Deus permitir que tudo fique bem para mim, então eu fico bem com Deus. Se Deus permitir que nada de mal me aconteça, então eu fico bem com Deus. Se Deus não deixar que nenhum sofrimento sobrevenha a mim, então eu estou muito bem com Deus. Se nós pararmos para pensar, então esse relacionamento não tem nada a ver com Deus. Ele tem, na verdade, algo a ver com a circunstância. Nós adoramos a circunstância, nós adoramos o cuidado, a proteção, nós adoramos o bem-estar, e isso não tem nada a ver com Deus, porque o que tem a ver com Deus, nós devemos amar a Deus não pelo que Ele fez, ou não pelo que Ele faz, ou poderá fazer. Nós devemos adorar a Deus e nos relacionar com Ele pelo que Ele é. E o que Deus é? A Bíblia diz que Deus é amor. O apóstolo João diz isso em suas cartas. É a maior declaração das Escrituras Sagradas, com certeza. Deus é amor. E o que significa isso? Bem, meus irmãos, significa que se Deus é amor, nós podemos, enfim, descansar nossas almas. Você já imaginou se Deus não fosse amor? Se nós descobríssemos que existe um ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos odeia, você já pensou que coisa assustadora? Os irmãos já pensou que coisa aterradora? Se nós descobríssemos, existe um Deus que criou vocês, mas a partir do momento que vocês pecaram, esse Deus odeia vocês de tal forma que quer que vocês se destruam uns aos outros, não seria terrível isso? No entanto, nós descobrimos que Deus é amor, nós descobrimos que Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho Jesus por causa desse amor. Então a nossa melhor relação com Deus e a nossa fidelidade acontecerá quando nós nos relacionarmos com Deus, não porque as coisas estão boas ou estão más, mas quando a gente começar a se relacionar com Deus, porque cremos que Ele nos ama, que apesar de todas as circunstâncias, que apesar de todos os momentos difíceis que a gente possa passar, todas as privações ou sofrimentos, a gente crê que Deus nos ama. Eu sei que é complicado em algumas situações a gente pensar isso, mas é interessante a gente lembrar que Jó diz no versículo 22 desse capítulo 1, que nenhum desses momentos de dor, de angústia e de sofrimento, ele atribui a Deus. Ele entende que Deus o ama, e entendendo que Deus o ama, ele não consegue colocar essa privação, esse sofrimento, essa angústia ligada a um Deus que o ama. De alguma forma Jó não consegue aceitar isso. O amor que ele tem por Deus é tão grande, que ele entende que esse Deus o ama, e que essas circunstâncias não correspondem perfeitamente a esse amor. A gente entende, é lógico, até pelas Escrituras mesmo, pela Bíblia e pelas nossas vidas, que o amor de Deus não significa que nós não vamos sofrer, mas significa que, apesar do sofrimento, continuaremos sendo amados. E o amor de Deus prevalecerá além do sofrimento. É muito importante a gente entender isso, que o amor de Deus vai além do sofrimento. Quando as nuvens cobrem o sol, a gente não pensa que o sol deixou de existir. A gente sabe que ele está de trás das nuvens, e quando as nuvens passarem, ele volta a brilhar. Nenhum de nós desconfia, quando as nuvens cobrem o sol, de que ele deixou de existir. Assim também, quando o sofrimento vem sobre nós, se nós amamos o Senhor, nenhum de nós vai desconfiar que Deus não nos ama por causa do sofrimento, porque nós cremos que a nuvem do sofrimento passa e o amor de Deus volta a brilhar sempre. É assim que a gente se mantém fiel a Deus, porque sabemos que Ele é amor e que nos ama apesar do sofrimento. A segunda lição de Jó é quando diz aqui que Jó oferecia holocaustos pelos seus filhos. Seus filhos iam adorar, seus filhos iam banquetear-se uns com os outros, né, celebrar, e Jó tinha um temor: será que meus filhos blasfemaram de Deus enquanto estavam lá comendo, se divertindo? Será que eles falaram alguma coisa que ofendeu a Deus? Peraí, deixa eu chamá-los aqui. Então Jó chamava-os e tinha um momento ali de consagração com os filhos, e não contente com isso, de madrugada Jó se levantava e oferecia um holocausto a Deus, dava uma oferta ao Senhor, dizendo: Senhor, se meus filhos pecaram contra Ti, por favor, perdoa-os. Jó, em sua fidelidade a Deus, zelava pelos seus. Jó
em sua fidelidade a Deus, zelava pelos seus filhos. É muito importante a gente entender isso, irmãos, que ser fiel a Deus é também zelar por aqueles que a gente ama, zelar pelos nossos filhos. Há bem pouco tempo atrás, até agora, ainda tem sido falado nas redes sociais sobre o jogo da baleia azul. Eu até escrevi um texto recentemente sobre isso. E uma coisa que me choca muito é o abandono dos pais em relação aos filhos, a falta de zelo dos pais pelos filhos. A Bíblia diz que os filhos são a herança de Deus. O Senhor nos dá os filhos para que nós cuidemos deles para a sua glória. E o que nós temos visto são pais egoístas, pais que vivem suas vidas e entregam seus filhos a nada, deixam que eles vivam da maneira que quiserem, não sabem quem são seus amigos, não sabem com quem eles andam, não sabem o que eles veem na internet, e o pior, contentam-se por esses filhos viverem de maneira comportada, entre aspas, no meio social, mas não se importam o mínimo na vida espiritual desses filhos. Eu estou falando de pais crentes, pais que não derramam uma lágrima para os seus filhos, por eles não estarem adorando a Deus como deveriam, porque acham que pelo fato deles estarem muito bem na questão social, serem bons alunos, serem educados, etc, etc, para isso já é o suficiente. Quando nós cremos realmente que a relação com Deus é tudo, que a comunhão com Deus é tudo, é a grande riqueza da existência, é poder se relacionar com Deus. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos e sabemos que eles não estão se relacionando com Deus assim, nós os consideramos miseráveis. E quando a gente olha para a miséria de alguém, a gente se compadece. Porque se não se compadece, é porque não consideramos que tal pessoa seja miserável. Por isso Jó zelava para os seus filhos. Por isso nós não devemos só zelar pelos nossos filhos, mas zelar por aqueles que nós amamos. Devemos zelar pelos nossos familiares que não estão em comunhão com Deus. Devemos zelar pelos nossos amigos que não estão em comunhão com Deus, pelas pessoas que nos cercam que não estão em comunhão com Deus. Jó entendia que Deus era tudo, e que quem não tinha nada. Então seus filhos tinham como banquetear-se, mas se perdessem a relação com Deus, para Jó, os irmãos percebem que para ele, esses filhos perderiam tudo. A terceira lição que o texto traz para nós é que o diabo é o nosso inimigo, o diabo é o nosso acusador. Ele se apresenta diante de Deus junto com os outros anjos e não tem acusação para fazer a Jó. Não que Jó não tivesse pecado, é lógico que ele tinha pecados, mas uma acusação forte, uma acusação que pudesse abalar a estrutura daquilo que Jó, da relação que Jó tinha com Deus. Eu sei que todos os pecados para Deus são iguais, mas existem aqueles pecados que arrebentam com a nossa relação com Deus imediatamente. Jó não tinha um desses pecados que arrebentariam com a relação imediata com Deus. E aí Satanás, ele joga num campo de possibilidade. Se o Senhor tirar alguma coisa dele, provavelmente ele fará isso. O diabo ama nos acusar no campo da possibilidade. Foi isso que ele fez em Mateus capítulo 4 com Jesus. Ele tenta pegar Jesus no campo da possibilidade. Tu estás com fome? Tu és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Porque é lógico. Os irmãos compreendem o que eu estou querendo dizer? O diabo gosta de trabalhar dentro de uma lógica. Então ele aponta para uma coisa que logicamente vai se fazer assim. Se está com fome, então transforma-se pedras em pães. Se tem poder para isso, isso é lógico. Se está escrito, né? O diabo dizia, está escrito, se tu lançares dessa montanha aqui ao chão, os anjos te segurarão. Está escrito. Se está escrito, há uma lógica nisso, uma lógica de fé. Então o diabo gosta de apontar para lógicas, para coisas que logicamente nós faríamos assim. Mas aí é impressionante, porque quando nós temos uma relação com Deus, nós paramos de trabalhar dentro de uma lógica humana. Nós agora entramos num campo de vida do qual nós nos submetemos ao sobrenatural de Deus. Nós não fazemos o que é natural. Um crente, um santo,
é alguém que não pode ser explicado a vida dele naturalmente. Nós aqui devemos ser pessoas que as pessoas não consigam explicar por que a gente é assim. Por que batem na nossa face e nós oferecemos a outra? É esse tipo de pessoa que nós devemos ser. É esse tipo de pessoa que anula a ação do diabo. Porque foi assim que Jó anulou a ação do diabo. Ele simplesmente não fez o que era lógico. Irmãos, sejamos sinceros. Você perde tudo que você tem. De um dia para o outro, você um dia é o homem mais rico de um lugar. No outro dia você é o mais miserável. De um dia para o outro você tem 7 filhos. No outro dia você não tem mais nenhum. A lógica diz que uma pessoa dessas fecharia o punho, olharia para o céu e blasfemaria. Por que o Senhor fez isso comigo? Bom, porque eu sou um homem reto, um homem íntegro, eu nunca fiz nada de mal, eu nunca fiz isso ou aquilo. A gente se defenderia, a gente se advogaria isso na lógica. Estamos trabalhando na lógica humana, amém? Na lógica humana, a gente se defenderia, se protegeria, se advogaria, fecharia os punhos e, Senhor, por quê? Mas, uma vez que você tem uma relação com Deus de fidelidade, de amor, de comunhão, essa lógica humana é quebrada. Ela não ganha mais sentido. Você se submete a esse Deus de tal forma que você não faz mais aquilo que corresponde à nossa natureza humana. Você faz aquilo que é sobrenatural e inexplicável. E aí foi o que Jó fez. Inexplicavelmente, Jó, daqui a pouco a gente vai ver, ele comportou-se como ser humano, mas adorou a Deus e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Que afronta para o diabo. Fidelidade é afrontar o diabo. Fidelidade é não querer cumprir uma lógica da qual ele joga a gente para isso. Vou colocar uma mulher na frente dele. Logicamente, ele é homem. Ele vai querer essa mulher, ele vai desejar essa mulher. Porque ele é homem. Aí dentro de um sobrenatural, você ama a sua esposa mais do que tudo, você é fiel à sua esposa, ou é fiel à sua namorada mais do que tudo, e quebra esta lógica da natureza humana caída, e sobrenaturalmente mantém-se íntegro na sua relação com a pessoa que você ama. Não é incrível isso? Na lógica humana, talvez o diabo coloque para nós um suborno, talvez o diabo queira que a gente engane pessoas para nos darmos bem, e aí sobrenaturalmente nós vamos manter a nossa conduta íntegra, vamos manter a nossa honestidade, e assim afrontamos o diabo e o humilhamos. É por isso que a cruz do Calvário humilha o diabo, porque todas as vezes que a gente é fiel a Deus, nós estamos olhando para a cruz do Calvário, estamos olhando para o que Jesus fez por nós, e por aquilo que Ele fez por nós, nós somos o que somos agora, novas criaturas, e essas novas criaturas conseguem ser fiéis a Deus por causa de Cristo. A cruz, então, é uma afronta para o diabo. A terceira lição que nós podemos ver é que Jó tem uma tragédia atrás da outra, uma atrás da outra. E a terceira lição para a vida da gente é que quando uma tragédia vem atrás da outra, quando um sofrimento vem um atrás do outro, a gente quer encontrar um culpado. É importante encontrar um culpado, irmãos, nem que seja a gente mesmo. Se formos nós mesmos o culpado da situação ter acontecido, não tem crise existencial. A gente reconhece: não fui eu fiz uma bobagem grande e acarretou nisso tudo. Ou se a gente conseguir encontrar a culpa num terceiro, se a gente olhar para alguém, a culpa foi dessa pessoa, pronto, então a gente está resolvido existencialmente. Mas quando a gente olha para todas as circunstâncias e não encontra culpado, quando a culpa a gente vê que não foi nossa, quando a culpa a gente vê que não foi do outro, sobra para quem? Para Deus. Não é impressionante isso? Quando a culpa não é minha, quando a culpa não é do outro, a culpa é de Deus. É assim que a gente resolve o nosso dilema existencial. Só que quando a gente culpa Deus, a coisa fica complicada. Porque, irmãos, Deus é nosso refúgio, é nossa segurança. Saber que Ele nos ama é grande consolo para nós.
Então, quando a gente começa a desconfiar desse amor, a desconfiar desse consolo, a desconfiar dessa segurança, meio que os alicerces da vida da gente estremecem. E a gente vai fazer o que agora? Se nem em Deus eu posso confiar. Por isso, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda uma coisa: que a gente mantenha o pensamento, como eu falei no início, de que Deus nos ama. Mas só há uma forma da gente manter essa crença de que Deus nos ama, apesar de qualquer coisa que nos aconteça. A única forma de manter a crença de que Deus nos ama é nós, dia após dia, nos alimentarmos de fé, de confiança. Confiar. Eu não sei o que Ele pretende, mas eu vou confiar. Você imaginou se Jó soubesse o que estava por trás disso tudo? Se ele soubesse, se Deus tivesse em segredo dito a Jó: Jó, aguenta as pontas aí que a gente vai acabar com o diabo. Aguenta as pontas aí que durante toda a história da humanidade eles vão ler tua história e vão se fortalecer nela, porque vão saber que eu estou sempre em todas as situações contigo, com os meus servos. Já pensou? Aí Jó teria segurado as pontas tranquilamente, né? Mas a gente não teria isso como um bom exemplo, porque a gente pensaria: mas espera aí, Jó sofreu, mas Deus disse a ele o que estava acontecendo. No entanto, a gente lê o livro de Jó e diz: Jó não sabia, cara, e manteve-se firme. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia o que estava atrás da cortina, ele não sabia o que estava pelos bastidores, mas ele confiou em Deus. Ele acreditou que ali tinha alguma coisa, tinha algum princípio, algo ia sair daquilo ali. Em um dos textos do livro de Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que aquele que vai me libertar disso vive, está vivo, e a qualquer momento eu verei a sua glória. Isso é tremendo, meus irmãos. Ele está mostrando uma segurança a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está vivo, o Senhor vai me tirar dessa a qualquer momento. Em nenhum momento Jó blasfema de Deus. Em alguns momentos ele diz: me leva para aí, eu só estou achando ruim a dor, eu só estou achando ruim o sofrimento, eu só estou achando ruim a angústia, mas eu não desisto do Senhor. Se o Senhor quiser abreviar as coisas, eu vou para aí. Então é importante que a gente entenda que quando a culpa não é minha e quando a culpa não é do outro, tampouco a culpa é de Deus. Não há culpados em um mundo caído, a não ser aqueles que pecaram desde o princípio. Então, nós estamos em meio a um mundo no qual o sofrimento pode vir a nós a qualquer momento, mas nós podemos crer que Deus está de trás da cortina, trabalhando para que o sofrimento que acontece dentro da nossa história possa se reverter em algo para a sua glória, que no final a gente possa glorificar a Deus, como Jó, que disse no final dessa história aqui, se você ler o livro em casa, ele vai dizer: eu antes te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram, eu sei do que o Senhor é capaz. A quarta lição que o livro de Jó traz para nós é que Jó agiu com humanidade, que Deus não nos priva de ser humanos. O texto disse aqui no verso 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra. Ser fiel a Deus não significa perder a humanidade. Tem gente que acha que não pode ter sentimentos humanos, tem gente que acha que não pode se angustiar, que não pode chorar, que não pode sentir a falta, porque isso é falta de fé. Quem teve mais fé nesse instante aqui do que Jó? E no entanto, quando ele perde tudo, ele se derrama diante de Deus. Raspar a cabeça era um ato dos judeus de tamanha tristeza, era uma demonstração de angústia. Então ele raspou a cabeça, rasgou o manto, lançou-se em terra. É um homem prostrado no chão, de cabeça raspada, de roupa rasgada de angústia. Quem olha para Jó vê, é um homem angustiado, mas não é um homem pecado, porque não há pecado em angustiar-se, não há pecado em ser humano, não há pecado em chorar amargamente como Pedro chorou. Mas Pedro chora amargamente e depois se restaura, porque aí é que está a diferença daqueles que são fiéis a Deus.
eles se angustiam, eles se entristecem, eles se amarguram, mas eles se restauram. Eles racionalizam a situação e se restauram. Por isso o texto diz para nós que Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. De repente ele começa a adorar a Deus, porque ele não pode ficar nessa situação de angústia. Então imediatamente ele reverte essa situação de angústia a uma situação de adoração. E isto é o que equivale a nós sermos humanos. Mas no entanto, não somos chamados por Deus pela fé a manter-nos em constante angústia. Deus restaura quase que imediatamente o sentimento de adoração de Jó. E a última lição que nos traz, a lição de fidelidade, é quando diz, Jó fala: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que você vai saber que é fiel a Deus? Como é que você pode ter certeza que é fiel a Deus? Deixe Deus tirar aquilo que você mais ama nesse mundo e veja qual será a sua reação quando Ele lhe tirar. A reação de Jó foi a seguinte: eu saí nu do ventre da minha mãe, eu não tinha nada, todas as coisas que eu recebi foi Deus quem me deu. Ao mesmo tempo que ele reconhece que todas as coisas foi Deus que deu a ele, ele reconhece que nenhuma dessas coisas era dele. Deus lhe emprestou. O Senhor Deus deu. Mas como tudo pertence a ele, o Senhor tirou. Jó então diz: louvado seja o nome do Senhor, porque um dia quis me dar. Quis que eu fosse pai, quis que eu fosse mãe, quis que eu tivesse um lugar para morar, quis que eu tivesse um emprego, quis que eu tivesse saúde, quis que eu tivesse inteligência, quis que eu tivesse força física, quis Deus que eu fosse assim. E em algum momento Deus vai dizer: eu quero de volta, para ver o que você ama. Se você ama a sua beleza que eu te dei, a tua força física, a tua percepção rápida das coisas, a tua inteligência, se você ama a tua jovialidade, se você ama o teu esposo ou a tua esposa ou os teus filhos, eu te dou e tiro para saber a que você é fiel. Não há maldade em Deus nisso. Eu não preciso advogar a Deus aqui, eu não preciso tentar proteger Deus disso. Há na verdade Deus dizendo para nós a que ou a quem nosso coração deve depositar a fidelidade. Eu não sei se você já percebeu, mas tudo nesse mundo passa. Tudo. Tudo. Nada aqui é permanente. O Senhor nos convida a dedicarmos nossa fidelidade ao que é para sempre, a Ele, porque Ele não passa. E esse é o sentido mais profundo de fidelidade, saber que podemos confiar e dedicar nossas vidas àquilo que não vai passar. Ame seu filho, ame sua esposa, ame as pessoas, ame e seja fiel a elas, mas entenda que o seu maior tesouro não está nessa terra. Seu maior tesouro é o Deus que te formou, que te criou e que te deu todas essas condições maravilhosas de ser feliz aqui. Esse é o princípio maior da fidelidade. Por isso é tão incompreensível, meus irmãos, alguns de nós dizermos cristãos, termos a compreensão disso,
e não vivermos uma vida totalmente voltada para isso. Uma vida de gratidão. Uma pessoa fiel é uma pessoa grata. Sabe que tudo que tem foi Deus que lhe deu, e que tudo que lhe for tirado, Deus assim o quis. Deus é soberano, está acima de todas as coisas, e nós precisamos reconhecer isso todos os dias de nossas vidas, inclusive hoje. Hoje mesmo você pode reconhecer: Senhor, obrigado, tenho minha família, tenho meus filhos, o Senhor me deu, e eu quero agradecer também pelo que o Senhor tirou. Me dói muito, me angustia, eu sou humano, eu sinto, mas ao mesmo tempo agradeço porque eu tive. Eu tive uma mãe. Obrigado, Senhor, eu tive uma mãe. Eu tive um filho por alguns anos, mas tive. Eu tive anos de jovialidade, anos de força física. Obrigado, Senhor, foi muito bom. Eu te agradeço porque eu tive. Porque tem tantos que não tiveram. Eu não sei porque eles não tiveram, Senhor, mas tem tantos que não tiveram. Mas eu tive e tenho. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, por tua grande misericórdia, por teu grande amor, por incitar o nosso coração nesta manhã a entendermos o que é a fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, a que essa palavra não seja lançada fora, mas ela permaneça em nós, de maneira que possamos meditar nela e praticá-la para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.